Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha hoje o canal do nosso Gerando Vidas, da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Eu sou o professor Tiago Oliveira e estou hoje com você para trazer a palavra de Deus, a palavra que anima, que edifica. Um pouquinho mais tarde hoje, mas o suficiente para que ainda hoje nós nos alimentemos dessa palavra e possamos transmitir vida, a vida que brota do Cordeiro Imolado. Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, um dos 3 santos juninos que nós comemoramos, que é um dos grandes mestres da doutrina católica. Nascido como Fernando de Bulhões, Santo Antônio, ele era cônego regular de Santo Agostinho. E, encantado com o ideal de São Francisco de Assis, ele então se junta à ordem franciscana. É um dos primeiros padres, se não o primeiro padre da ordem franciscana, e que teve a grande alegria de conviver e de escutar a confissão de São Francisco de Assis. Santo Antônio teve um papel primordial naquela época, que foi a de, primeiro, colocar os franciscanos para um estudo mais aprofundado da teologia, para que pudessem defender a fé. E ele foi considerado também martelo dos hereges. Malleus Heresiarum, martelo das heresias, ou martelo dos hereges. Esse santo, por que ele foi considerado martelo dos hereges? Porque ele sabia os argumentos necessários para derrubar qualquer doutrina de heresia. E isso é fundamental na defesa da fé cristã. Não uma defesa apenas proselitista de palavras, mas uma defesa de testemunhos. Conta a história que São Francisco de Assis uma vez chamou um outro monge para poderem evangelizar. Isso de manhã cedo. Vamos evangelizar. Simplesmente andaram pela cidade toda, com hábito, acenaram para uma senhora que estava passando, ouviram outros, cumprimentaram e por aí vai. Quando chegou no final do dia, que eles voltaram então para o convento, o frade virou para ele e falou: irmão Francisco, nós saímos para evangelizar e não falamos nada. Que história é essa? Então nós não evangelizamos. E Francisco disse para ele o seguinte: a primeira das evangelizações, quem faz, é a nossa atitude. É como nós andamos, é como nós nos portamos, é como nós somos. Presença. Viu aquela senhora a quem acenamos? Ela há muito tempo não lidava mais com a fé. E agora ela está, com certeza, tocada pelo fato de terem frades franciscanos andando. Por ver frades franciscanos andando. Está vendo aquela outra, sabe aquele outro senhor a quem acenamos? A essa hora, ele já deve estar no céu. Mas porque viu um padre, com certeza se arrependeu dos pecados dele. E por aí vai. O que São Francisco quis dizer com isso é que o testemunho arrasta conversões. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje propõe para a gente. Vamos, então, ligar o nosso fé, nossa conexão com Deus, ouvir a palavra de Deus por meio da Bíblia, lendo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Tá? Mateus 5, de 13 a 16. Vamos ouvir. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus.
queridos irmãos, vem direitinho com aquilo que nós estamos celebrando hoje, que é o dia de Santo Antônio. Antônio não foi um sal sem sabor. Não foi uma luz escondida debaixo da mesa ou debaixo de uma vasilha. Algumas traduções da palavra de Deus dizem até cama, né? Não se acende uma lâmpada para se colocar debaixo da cama, mas se acende uma lâmpada para se colocar num lugar alto, para poder iluminar tudo. Eu me lembro muitas vezes que, quando minha mãe era viva, nós tínhamos uma estante. E quando faltava luz, a mamãe pingava, acendia uma vela, pingava umas 3 ou 4 gotinhas na parte de baixo de um copo, fixava ali a vela, esperava fixar um pouquinho, e depois colocava em cima dessa estante. Ora, a sala já ficava iluminada. Imaginem isso, imaginem se eu acendesse uma vela e colocasse, por exemplo, debaixo de uma cama ou debaixo de um armário. Não ia iluminar nada. Não ia iluminar. Não ia fazer nada. O evangelho de hoje é meio autoexplicativo, mas tem por função chamar a gente para um testemunho real e verdadeiro de Jesus, tal e qual Santo Antônio deu, com palavras e obras. Olhem a primeira parte, eu comecei pela luz, mas vamos para a primeira parte. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Se nós não dermos o tempero do Cristo para tudo que está à nossa volta, de que vamos servir? Se não para sermos pisados e ridicularizados pelos homens. Antigamente, nas liturgias, se cantava muito um ato penitencial que uma das partes dizia assim, falando para Deus: quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Eu sei que eu não sou muito afinado, nada afinado talvez, mas a música nos lembra isso. O testemunho de Jesus é algo que arrasta. E é necessário que nós permaneçamos nesse testemunho. Senão, a nossa ida à missa, a nossa ida a tantos cultos, se a gente não der testemunho, seremos ridicularizados pelos homens. E mais do que isso, estaremos colocando o nome de Jesus no lixo. E é isso que não pode acontecer. Somos irmãos nele, somos feitos para coisas maiores, somos feitos para um testemunho maior. E qual é esse nosso testemunho maior? Anunciar Jesus. Então, nós estamos lançando essa reflexão agora de noite. Então, antes de dormir, vamos pedir a Deus essa graça de poder testemunhá-lo de verdade. Aqui no final do Evangelho, no versículo 16, diz assim: assim também, ou seja, no candeeiro, no lugar mais alto, para que ilumine tudo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Se a nossa vida for um testemunho, todos louvarão a Deus pelo nosso testemunho. E precisamos dar testemunho mesmo, diante das injustiças, diante das maldades, diante da miséria humana. Não se deixar corromper, não se deixar levar pela vingança ou pela cabeça quente. Mas é justamente quando a gente está de cabeça quente que a gente tem que dar testemunho de Jesus. É fácil? Não. Santo Antônio também teve lá seus rompantes de raiva. Hein? São Francisco também. E tantos outros que nós vimos por aí. O próprio Jesus, quando pegou o chicote e tirou os vendilhões do templo. Mas é mesmo na raiva, ou mesmo na tristeza, mesmo na dor, a gente precisa aprender a dar testemunho verdadeiro de Jesus. E como a gente dá esse testemunho de Jesus? Pelas obras e pelas palavras. Lembram também daquela outra música? Mesmo na tempestade,
Mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. É por aí. Nossa vida cristã é por aí. Vamos rezar então e pedir a Deus, pela intercessão desse grande santo, Santo Antônio, que nós possamos aprender dele a viver a vida em testemunho a Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo Antônio destes ao vosso povo um pregador verdadeiro do Evangelho e um poderoso intercessor junto de vós, concedei que, pelo seu auxílio, sigamos fielmente os ensinos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sei que o dia está terminando, não tem problema. Pegue aqui, vai lá, dá o seu like se você gostou desse vídeo, dessa explicação. Viralize esse vídeo, compartilha nas redes dos amigos, dos irmãos, dos parentes, tá? Leva para aquele irmão que na igreja você sabe que não está dando lá muito testemunho de Jesus, né? Você está vendo que a coisa está um pouco difícil para o lado dele, né? Manda para ele. De repente, com essa meditação nossa, ele se recoloca no trilho. Mas manda como quem não quer nada, tá? É o grande segredo. É o grande segredo da evangelização. Mandei por mandar. É apenas um professor que reflete o evangelho. E é assim que eu sou. Talvez não sou nada. Simplesmente sou o Tiago. Né? Me identifico como professor porque, de fato, sou professor formado. Mas, na vida cristã, eu ainda tenho muito que aprender. E professores são aqueles que não só ensinam, mas aqueles que também aprendem. Então, por favor, deixa também aqui nos comentários a sua intenção de oração. Toda a nossa comunidade Gerando Vidas vai estar rezando por você durante todo esse final de dia e durante todo o dia de amanhã. Tá bom? Deus abençoe, Deus nos abençoe pela intercessão de Santo Antônio. Ah, conto mais uma curiosidade. Santo Antônio era conhecido como um grande pregador. Ele falava de Deus de uma tal forma que todos calavam para escutá-lo. Ele cativava pela pregação dele. Após a morte dele, ele foi enterrado. E quem o desenterrou depois, 5 anos depois, para mudá-lo de túmulo, mais ou menos, foi São Boaventura, também franciscano. E São Boaventura encontrou o corpo de Santo Antônio totalmente já decomposto, mas com 2 partes que não foram consumidas pela terra: a língua e as cordas vocais. As cordas vocais, e eles tiraram também um pedaço da costela de Santo Antônio, a costela mais próxima do coração. As cordas vocais de Santo Antônio e a costela, esse pedaço da costela do coração de Santo Antônio, eles peregrinam pelo mundo, eles vão passeando nos lugares franciscanos e vão dando esse testemunho de uma pessoa que, por palavras e obras, levou Jesus Cristo ao coração dos homens. A língua de Santo Antônio, entretanto, fica num convento em Pádua, na Itália. Padova em italiano, Pádua é já aportuguesado, tá? Mas a língua de Santo Antônio está lá, com as palavras de São Boaventura. Ó língua bendita que tanto proclamou o Senhor, e por aí vai. Então, que aprendamos dele a viver, a testemunhar e a levar Jesus àqueles que necessitam. Que pela intercessão de Santo Antônio, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Tenha um excelente final de dia. Deus abençoe.